Começando mais um vídeo da série de raio-x da final da Libertadores. Temos falado aí durante a semana sobre as expectativas, sobre as comparações, sobre campanha, sobre muita coisa envolvendo Flamengo e Palmeiras que vão disputar a final da Libertadores no próximo sábado, dia 27. E hoje chegou a vez de a gente fazer uma coisa mais divertida, uma coisa menos argumentativa, menos séria, mas vai ter discussão, vai ter polêmica. A gente vai fazer um cara a cara, a gente vai comparar os dois times, projetando aí os dois times que vão disputar a final da Libertadores. Vamos fazer um quem é melhor, posição por posição. Já adianto que vai ter discussão, vai ter polêmica, vai ter discordância aqui na análise desses jogadores. Estou aqui, como sempre, ao lado de Paulo Barreto, meu sócio, e quem está fazendo aí, junto comigo, esse projeto de final de Libertadores. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Sérgio? É um prazer estar com você aqui para esse momento Fox Sport Rádio, né? BB Debate, programas de humor que falam de futebol de vez em quando, né? Ô saudade que bate no meu coração, nem tanto assim, porque era muito mais resenha, muito mais fofoca do que realmente, né? Mas é disso que o povo gosta, é disso que o povo quer. Então hoje serei Sormani misturado com Paulo Mancha não. Como é o gordinho lá? Rômulo Mendonça. É isso. Vou fazer meu papel aqui, talvez de homem mau, não sei. O trem bala, talvez. Vamos discutindo, começando aqui a nossa discussão, o nosso cara a cara, porque querendo ou não, a gente vai fazer com uma pegada mais divertida de descontração, de discussão de futebol. Mas a gente vai entregar um conteúdo. No final, a gente vai montar uma seleção aí, uma equipe dos sonhos com todos os jogadores. A gente pudesse ter à disposição todos os jogadores do Palmeiras que vão começar como titular e todos os jogadores do Flamengo que vão começar como titular e montar um time para jogar a nossa pelada aqui do bairro. A gente montaria um time mais ou menos desse jeito que a gente vai construir aqui durante o debate. Paulo, vamos começar. Já vou jogar a bucha para você, tá? Para discutir aqui Everton e Diego Alves, os dois goleiros titulares de Palmeiras e Flamengo. Quem é melhor para você, Everton ou Diego Alves? Veja só, antes de responder qualquer coisa, eu quero saber: é no momento, é no auge ou é na história? Qual é o parâmetro dessa comparação? O parâmetro é o que você quiser, aqui não tem regra. A regra é de entregar simplesmente o nosso conteúdo no final para a galera do jeito que você quiser. Bom, Diego Alves, uma carreira brilhante, né? Como goleiro na Europa, veio para o Flamengo, conquistou títulos, cara que respeito demais como goleiro, mas eu acho que nessa não dá para ele. O Everton, para mim, é o melhor goleiro do Brasil, com certa folga, jogando no Brasil. Eu acho que é o único goleiro brasileiro que tem nível ali próximo, né? Um pouquinho abaixo, mais próximo do Alisson e próximo também do Ederson. Acho que muito justamente é o terceiro goleiro da seleção e deu azar, né, de cair aí no mesmo período desses outros dois grandes goleiros, um brilhando no Liverpool, outro brilhando no Manchester City. Né? Então ele, como goleiro do futebol brasileiro, dificilmente vai ser titular da seleção devido a isso, mas eu acho que ele é um goleiro excelente, um goleiro de nível europeu, jogando no Brasil. Então eu vou ficar com o Everton, que inclusive, né, é uma das armas ofensivas do Palmeiras, porque muitos gols do Palmeiras saem dos lançamentos longos do Everton. Então ele é bom com as mãos, ele é bom com os pés também. Já adianto que senão me cobrem coerência argumentativa em relação a critérios, porque eu vou mudar o critério em decorrência do que for mais conveniente para mim defender a minha opinião aqui, para defender a minha posição. Então, assim, eu vou contar um pouquinho da minha história com esses dois goleiros, porque eu achava o Everton um goleiro fraco quando ele começou. Lembrando que o Everton passou aqui no América de Natal, eu sou de Natal, do Rio Grande do Norte, torço para o América de Natal, e o Everton ele teve uma passagem aqui pelo América de Natal, numa disputa de Série B, ele era reserva. Ele era reserva aqui no América de Natal. Ele tinha começado a carreira dele no Corinthians, estava saindo aquele período de empréstimos, rodando no futebol brasileiro, ainda por clubes de menor expressão. O Everton também passou pela Portuguesa, né? A Portuguesa de São Paulo. Nesse período de rodar o Everton muito jovem ainda pelo futebol brasileiro, ele passou aqui no América de Natal e não me convenceu. Eu achava o Everton um goleiro fraco. Não achava que o Everton jamais chegaria nesse auge de ser um jogador de seleção brasileira, de ser um jogador campeão de Libertadores, de ser um jogador campeão olímpico pela seleção brasileira. E o Diego Alves era o inverso. Eu acompanhei o Diego Alves também nessa mesma época ali. O Diego Alves começa a carreira dele no Atlético Mineiro, né? Inclusive, ele participa da campanha do Atlético Mineiro, que é a campanha do título da Série B, que o América de Natal sobe junto também. Então, assim, eu gostava muito do Diego Alves nessa época e gostava muito dele lá fora, no Valência. Eu achava que ele era um baita goleiro, era um goleiro injustiçado na seleção brasileira, até eu começar a ver o Diego Alves jogando com regularidade aqui no futebol brasileiro. E eu já comecei a mudar um pouco a minha opinião sobre o Diego. Eu acho o Diego um goleiro comum, um goleiro que tem uma carreira muito boa, muito respeitado, um goleiro histórico do Flamengo, mas para mim um goleiro comum. Eu acho que o Everton
se desenvolveu mais, ele é um goleiro mais tecnicamente superior ao Diego Alves hoje, é um cara mais consolidado, é um cara mais confiável, assim, né? Então eu vou votar no Everton também, vou seguir o relator Paulo Barreto. E já vou jogar a bucha pro Paulo aqui, defender a posição dele, que é polêmica, hein? Em relação à lateral direita. O Isla vai jogar no Flamengo, né? Teoricamente, né? Pode ser que jogue o Mateuzinho. E no Palmeiras tem o Mike, né? O Mike vai ser o titular, o Marcos Rocha está machucado, então ele não entra nesse debate, porque ele não vai. Machucado, ele está suspenso, então ele não entra no debate, porque ele não vai disputar a Libertadores. Quem vai jogar muito provavelmente no Palmeiras é o Mike. Paulo, quem é melhor, Mike ou Isla? O Mike é campeão brasileiro pelo Palmeiras e pelo Cruzeiro, hein? Olha só, também acho. Bom lateral, bom lateral. Só que no futebol brasileiro, o lateral direito é uma coisa meio complicada, né? E como você disse que não ia ter coerência nos seus palpites, né? Nos seus palpites não, né? Não são critérios. Palpites, são os critérios para escolher aí quem é melhor. Também vou já fugir da coerência do meu primeiro, né? Então é o seguinte: no primeiro eu estava nem aí para o histórico e fui no Everton, então não estou nem. Agora vai ser o contrário, vou me apegar ao histórico e vou ficar com o Isla, cara de carreira internacional e tudo mais. Não é o lateral direito dos meus sonhos, né? Inclusive estou vestido aqui de Flamengo mais uma vez, tá bom? E juro para você que se fosse o Marcos Rocha, eu ia ficar com o Marcos Rocha. Hoje, eu acho que o Marcos Rocha ele conseguiu entender o posicionamento defensivo, muitas vezes fazendo até um terceiro zagueiro jogando pela direita, coisa que ele tinha muita dificuldade, né, como todos esses outros aí que a gente fala, para fazer esse lado defensivo, sem muita coerência e sem muita convicção, porque eu acho quase todos ali do mesmo nível hoje. Vou ficar com o Isla aí, mais por exclusão. É isso, eu vou pensar, para ter uma concordância, eu vou votar no Isla também, mas assim, com honras ao Mike, né? Como eu falei, o Mike é um cara que às vezes ele não é tão badalado, mas ele é um cara campeão brasileiro pelo Cruzeiro, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, e também já foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras. O currículo do Mike ele é muito extenso. Só que quando você pesa também a participação no futebol europeu, acho que pesa um pouco pro Isla, né? O Isla é um cara também muito titular, muito campeão pela Juventus, por exemplo, é um cara campeão de Copa América com Chile, é um cara campeão brasileiro pelo Flamengo no ano passado, então assim, até o título brasileiro que a gente podia pesar um pouco pro Mike, o Isla tem também. Então, por currículo, acho que o Isla vai levar essa disputa. Mas, assim, acho que bola hoje, talvez, se eu fosse escolher hoje um para jogar amanhã, eu escolheria o Mike. Mas, pelo critério de conjunto da obra que eu falei, não me cobre, porque aqui a gente vai escolher a bem dará, que a gente vai escolher o que a gente quiser aqui. Então, a gente vai escolher o Isla. Vou concordar com a análise do Paulo aí, para a gente botar o Isla como lateral direito da nossa seleção. Mas o Mike é um jogador também importante, histórico, campeão, que merece respeito. Mas hoje, no cara a cara da gente vai ser o Isla, e é isso, e vamos embora. Paulo, eu vou jogar mais uma discussão para você aí. Essa eu acho que vai ser fácil, mas a gente está falando de dois jogadores campeões olímpicos pela seleção brasileira, que é o Luan e o Rodrigo Caio. Quem leva melhor? Tá mutado, Paulo? Mais uma vez, eu sempre estou mutado em todos os vídeos, mas primeiro, eu já quero lançar a primeira polêmica, que é o seguinte: eu quero discordar totalmente de você, tá bom? E quero dizer ao nosso amigo telespectador, youtuber, que diga o seguinte: pode sim tacar o pau, cobre coerência, tá bom? Reclame bastante aí nos comentários, monte também a sua seleção e taca o pau aí nas nossas escolhas, porque esse canal é de vocês e eu quero isso, eu quero polêmica. Não vai ter polêmica, porque, sim, Rodrigo Caio e Luan não dá nem para sair, né? Então, vou ficar com o Rodrigo Caio. Espero que ele jogue a final, né? Porque o Rodrigo Caio vem se machucando muito, mas, enfim, isso aí é assunto para vídeos anteriores, né? Então, se você não assistiu os dois vídeos anteriores, a gente falou, né? Destrinchou tudo do Palmeiras no nosso primeiro vídeo aqui da série, destrinchou tudo do Flamengo no nosso segundo vídeo da série. Nós estamos aqui no quarto vídeo, né? Quarto vídeo, falando aqui sobre a seleção que a gente considera ali ideal dentro desses dois times. Eu não vou me adiantar muito na discussão de Rodrigo Caio e Luan, porque um é acima da média, que é o Rodrigo Caio, e o outro é o da média, que é o Luan. O Luan é um zagueiro ok, é um zagueiro regular, é um zagueiro que cresce muito de desempenho quando tem um companheiro melhor que ele ao lado, né? No caso é o Gustavo Gomes, então acho que é uma boa dupla, mas o Rodrigo Caio é acima da média, é um cara muito diferente para a posição, então o Rodrigo Caio leva para mim também essa posição na zaga. Essa seleção tá começando a ficar muito flamenguista, hein, Paulo? Gustavo Gomes e Davi Luiz, tem que quebrar essa sequência, não é possível. A gente vai colocar o Davi Luiz também? Bom, então, como eu disse, né, sem coerência nenhuma, né, o argumento agora é totalmente diferente. O momento de Gustavo Gomes é muito melhor do que do Davi Luiz. Davi Luiz joga pouco, né, desde que chegou ao Flamengo.
no Arsenal era muito criticado, né? A todo momento, quando a galera sabia que o Davi Luiz ia jogar, era aposta contra o Arsenal, com certeza, e aposta em overgoals, que com certeza ele iria entregar a paçoca ali. Mas no Flamengo ele está fazendo até que bem quando joga, só que joga muito pouco. Gustavo Gomes é um dos melhores zagueiros do Brasil desde que chegou ao Palmeiras. Cara muito constante, um líder dentro de campo. Com certeza o Gustavo Gomes aí vai fazer o lado esquerdo dessa defesa. Peso isso também, acho que tecnicamente o Davi Luiz com a bola no pé é melhor que o Gustavo Gomes, mas como zagueiro, o Gustavo Gomes é melhor que o Davi Luiz. Acho que pelo alto, em relação à disputa corporal ali, noção defensiva, noção de zagueiro, de posicionamento, para mim o Gustavo Gomes é um zagueiro superior ao Davi Luiz, mas que pesa também o histórico todo do Davi Luiz, né? Carreira internacional, título pelo Chelsea, mas acho que a última grande temporada do Davi Luiz mesmo foi a temporada que o Conte foi campeão com ele lá no Chelsea, que o Conte chega jogando com um sistema de 3 zagueiros e ressurge ele, né? O Davi Luiz estava num momento muito delicado depois da Copa do Mundo de 2014, saindo do PSG também de uma forma não muito legal, assim, meio que sendo colocado para fora do PSG mesmo, e aí ele chega no Chelsea para retornar para o time que ele foi campeão, que ele tinha uma história, aí o Conte dá mais ou menos a calha ali, no mesmo momento que o Conte chega no Chelsea também, faz um sistema com 3 zagueiros, é quando o Davi Luiz começa a jogar muita bola, e aí depois ele para, né, faz uma boa temporada e nunca mais volta a ser o Davi Luiz que já foi no passado, então acho que é um zagueiro realmente que já caminha para o seu fim de carreira de uma forma já com menos glórias, né? Jogando muito menos do que já jogou um dia. O Gustavo Gomes, para mim, está no auge e é um baita zagueiro, talvez seja o melhor zagueiro que a gente tem no futebol brasileiro, ao lado do próprio Rodrigo Caio, que é a dupla de zaga dele nessa nossa brincadeira aqui, nesse nosso cara a cara. Paulo, outro, acho que não vai ter disputa aqui na lateral esquerda, que é o Piquerez contra o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz é um cara, putz, a gente tá falando de acima da média, esse cara é muito, muito, muito acima da média, assim. Porque dentro da lateral, né, a posição dele é lateral esquerdo, mas ele exerce várias funções excelentemente bem. Assim. Então, com o Jorge Jesus, ele foi um meia pela esquerda com o Flamengo, jogando. No Atlético de Madrid, ele era um zagueiro pela esquerda. Né? Com o Rogério Ceni, ele foi o terceiro zagueiro, fazendo a saída de 3 para o Flamengo. E todas essas funções ele executa muito bem. Um cara que já tem uma idade avançada, mas é o cara que mais intercepta bola no Campeonato Brasileiro atual, no momento que ele está da carreira. Então, assim, é um cara que trabalha muito bem no setor defensivo, trabalha muito bem no setor ofensivo, então não tem como, assim. Piquerez, me desculpe, mas assim, não tem muito o que comentar. Você falou do Anca, é um cara na média, o Piquerez é um cara abaixo da média. Ele é um cara realmente abaixo da média, assim, acho que não é um lateral nem para jogar no Palmeiras, mas tem sido a escolha do Abel para ser titular. O Palmeiras tem o Jorge lá, tem outras opções, mas é o Piquerez que está jogando. E acho que não tem muita discussão. O Felipe Luiz é muito superior. O Paulo citou também um dado do Felipe Luiz em relação ao Campeonato Brasileiro. Ele também é o cara que mais acerta passe, tem o maior índice de passe do Campeonato Brasileiro. Ele tem 90% de acerto no índice de passe, é o único jogador na casa dos 90, né? Todos os outros estão ali com 80, 87, 88. O único jogador que tem 90% de precisão nos passes é o Felipe Luiz, é o cara que tem o maior índice de acerto de passe no Campeonato Brasileiro, um jogador muito acima da média e também intelectualmente acima da média, né? Ele já deu até algumas declarações de que pretende ser treinador de futebol, assim, não tem muita discussão. O Felipe Luiz leva essa lateral esquerda do nosso time dos sonhos. Eu já vou passar para o Paulo falar de Danilo e Arão, o futuro e o presente. O Danilo é um jogador com muito potencial. Será que ele vai superar o currículo e a história do Willian Arão, pô? Então, como é que você falou, né? Coerência não vai ser muito forte dessa discussão. Então, mais uma vez aqui, eu vou pelo momento, né? E para mim, no momento, o Danilo é um volante mais completo do que o Arão. É um volante que tem muito mais pulmão, consegue fazer melhor essa função de proteção à zaga. O Arão, vez ou outra, ó, dá aquela desligada, ele some. Tá faltando um Jorge Jesus gritando no pé do ouvido dele ali. Tá mal, Arão! Tá mal, Arão! Para ver se... Eu não sei fazer o sotaque português, né? Então foi no sotaque cearês mesmo, tá bom? Então é isso. O Danilo, para mim, hoje é um jogador melhor do que o Arão e mais. Alguns reservas do Palmeiras, como o Gabriel Menino, como o próprio Patrick de Paula, né? Chama Patrick de Paula. Para mim, todos esses hoje são melhores do que o Arão. Mas aí, no confronto, né, a gente tem que colocar posição por posição, então o Danilo vai levar melhor aí.
com todo respeito à história do Arão, né? Campeão de Libertadores com o Corinthians, campeão mundial com o Corinthians, campeão de Libertadores com o Flamengo, campeão de brasileiro com o Flamengo, um cara multicampeão, mas o Danilo é melhor que ele, tecnicamente, momento, fisicamente também, é um cara que faz melhor a função do que o Arão. É um jogador do Danilo, acho que é um jogador que pode até ter futuro em seleção brasileira se continuar nessa pegada aí, se continuar no Palmeiras, ou eventualmente até conseguir uma transferência para o futebol europeu. Eu acho o Danilo um jogador muito promissor. Para mim, ele leva esse confronto com o Arão, sim. Paulo, Zé Rafael e Andréas Pereira. O Zé Rafael, que era um meia, tá jogando agora de segundo volante, com o Andréas Pereira, que também começou como meia e foi recuando, né? Quem é melhor, o Zé Rafael ou o belga? O belga brasileiro? Você como é que você tem tem luso brasileiro? É belga brasileira? Eu só chamo de belga, né? Inclusive, né, como bom torcedor do Flamengo, né, e o cara que pensa um pouquinho fora da caixinha, né, a galera às vezes se empolga demais, o belga fez aquele golaço de falta, né, fez alguns bons jogos, mas assim, e logo ninguém sente mais falta do Gerson, e veio para acabar, e a seleção brasileira e tudo mais, aquela empolgação, né, do Aeroflá, que vocês viram por aí, já tipicamente do torcedor do Flamengo. Eu tenho minhas ressalvas com o Andréas Pereira, eu acho ele pouquíssima intensidade na marcação, diferentemente do Zé Rafael, que tem pouca grife, aliás, exato, tem pouca grife, mas tem muita vontade. Mas vontade também não é tudo. Acho que falta o cacuete ali de volante, né? O Zé Rafael era um dos principais atacantes quando jogava no Bahia, né? Ele não jogava de meia no Bahia, ele jogava como ponta de lança, como atacante, jogava como Arrascaeta, por exemplo. Quando ele jogava no Bahia, veio para o Palmeiras cada vez sendo recuado mais para poder ter algum espaço no time. E aí agora ele faz às vezes de volante. Então, é um cara que fica também um pouquinho meio disperso, não... A palavra não é disperso, né? Que parece que o cara fica desligado. Mas eu acho que falta um pouquinho de noção de espaço ali. Ele ainda não está acostumado a essa função. Então, por isso, eu vou ficar com o Andréas Pereira. Mas vale salientar que essa posição e a posição de lateral direito são duas posições ali que é mais por exclusão. É onde os dois times, na minha visão, estão mais abaixo. Quando você olha para o elenco completo, para o time completo do Flamengo e olha para o time completo do Palmeiras, eu acho que a posição de segundo volante e a posição de lateral direito é o que deixa um pouquinho a desejar nos dois times. Eu vejo muita igualdade, assim, acho que se pudesse dar um empate técnico, eu te daria um empate técnico, mas acho que essa coisa da transição de posição faz muita diferença. O Andrés também começou como um meia, mas ele faz a transição ainda na base, né? Ele é convocado pela seleção brasileira como 10, né? Como ele disputou, se não me engano, um Sul-Americano, alguma coisa dessa competição de base com a seleção brasileira, sendo o camisa 10 do time, né? Ele era um cara badalado, um cara que a CBF já foi buscar ele desde novo, porque sabia que existia essa possibilidade dele jogar pela seleção belga também. Então, assim, ele faz essa transição de meia para volante ainda na base. Então, ele já está mais acostumado no profissional a jogar de segundo volante. O Zé Rafael não. O Zé Rafael foi fazer essa transição, acho que ano passado, para poder se encaixar no time do Palmeiras. O Palmeiras começou a contratar muitos jogadores para a posição dele. Ele é um cara que tinha pouco espaço, mas que a galera acreditava que ele tinha potencial de ser titular do Palmeiras, e ele foi se adaptando para se encontrar ali, né, para ter um encaixe no time, para poder ter uma posição, para poder ter um espaço. Então acho que no confronto aí dá uma pesada um pouco pro Andréas Pereira por ser um cara mais da função, por entender mais o que tem que fazer um segundo volante, mas acho que tecnicamente tem um empate aí, acho que os dois jogadores se equivalem. Agora já vou protestando aqui, tá? Rafael Veiga e Arrascaeta, eu acho um crime a gente ter o Andréas Pereira no time e não ter o Rafael Veiga. Ou a gente vai colocar o Rafael Veiga, Paulo? Porque o Arrascaeta é o Arrascaeta, né? Quem é melhor? Bom, então veja só. Para mim, a gente tá falando aí do cara que tá fazendo a melhor temporada dele, talvez na carreira, o Rafael Veiga. Mas mesmo assim, cara, eu acho que não dá. O Arrascaeta, ele é muito decisivo. Dentro desse time do Flamengo, ele na minha visão, ele é a peça mais importante hoje do time. O Bruno Henrique você troca ali pelo Michael. Claro, o Bruno Henrique é melhor. O Gabigol você troca ali pelo Pedro. O Gabigol é melhor do que o Pedro? Para alguns, não. Para mim, sim. Para mim, o Gabigol ainda é melhor do que o Pedro. Mas o Arrascaeta não tem igual. E não tem igual no Flamengo. Quando diz assim, mas o Flamengo não tem um substituto. Poderia ter... no Brasil não tem um substituto. Porque um dos grandes meias do futebol brasileiro é o Rafael Veiga. Mas não consegue decidir como o Arrascaeta decide. Muitas vezes o Arrascaeta parece um pouco apagado ali do jogo,
Mas quando você percebe o toque dele na bola, são toques decisivos. É um chute decisivo, é um passe que deixa o jogador na cara do gol. O Rafael Veiga é um cara mais participativo. Ele é mais participativo em campo. É a mesma coisa ali quando você compara o Arrascaeta com o próprio Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro participa mais do jogo, mas o Arrascaeta define muito mais. Então, cara, um meia para definir como o Arrascaeta define no futebol brasileiro, nesse momento não tem. E aí deu ruim para o Rafael Veiga, porque eu acho que ele poderia sim ter espaço nesse time, mas encaixou de pegar o Arrascaeta aí, os 2 meias centrais de cada um, e aí eu vou ficar com o Uruguai. Quando a gente começou a projetar aqui, eu comecei a fazer na minha cabeça, eu falei, nossa, o Rafael Veiga vai ficar fora. E é um crime, porque ele faz realmente uma temporada muito, muito boa, muito, muito acima da média. É um cara que joga muita bola, mas é injusto, assim. Ele deu azar de cair nesse cara a cara com o Arrascaeta, que talvez seja o principal jogador entre todos. Se a gente for os 11 do Palmeiras e os 11 do Flamengo, talvez o Arrascaeta seja o melhor jogador entre todos, assim. Acho que é um cara que teria potencial até, ainda tem uma idade ainda suficiente para fazer uma carreira lá fora, mas talvez seja um dos jogadores que a gente fica com aquela pulguinha, né? Tipo, se o Arrascaeta nunca jogar fora do Brasil, será que a gente vai ter a real noção do tamanho do Arrascaeta? Na seleção uruguaia ele é um cara que oscila bastante, tem ganhado mais espaço agora, talvez com a troca do comando técnico, agora que o Uruguai teve a troca do comando técnico, talvez o Arrascaeta seja talvez o grande nome do Uruguai nas próximas Copas do Mundo, né? Porque a gente tem um Cavani e um Luis Soares já caminhando para aposentadoria. Então, assim, acho que o Arrascaeta ainda tem muita coisa para acrescentar no futebol, mas no Brasil hoje talvez ele seja o principal jogador ali. Então, acho que é muito difícil você competir com a Arrascaeta. Então, eu vou votar na Arrascaeta, óbvio, mas com muita dor no coração e tentando aqui até os 45 do segundo tempo fazer um malabarismo ali para colocar o Rafael Veiga no time, trazer ele para jogar de segundo volante, jogar ali a lá Fernando Diniz, o dinizismo, tirar todos os volantes do time, botar todo mundo de meia, botar os atacantes para fazer saída de bola. Não sei, o Rafael tem que entrar nesse time, mas no cara a cara ele deu azar de cair com a Arrascaeta. Agora vai ter mais uma discussão polêmica, tá? Vai ser mais uma vez um questionamento dos nossos critérios. Quem é melhor, o presente, a história, o futuro, o passado? Gustavo Henrique e Everton Ribeiro. Essa batata quente está com você, Paulo. Gustavo Scarpa, né? Gustavo Scarpa, perdão. Gustavo Henrique não pode nem pensar estar numa seleção como essa. Perdão, desculpa. É um desespero total para todas as pessoas que estão assistindo. Gustavo Scarpa e Everton Ribeiro. Então, Everton Ribeiro, o miteiro, tá bom? Joga demais, cracaço de bola, super campeão, né? Super campeão do Cruzeiro, super campeão do Flamengo. E quando o cara começa a falar assim, né? Já sei que vem um mais ali. É porque você vai escolher o outro, né? Cara, o Scarpa, ele deu a sorte que o Veiga não deu, né? Ele encaixou com o cara do Flamengo, que desse quarteto tá fazendo a pior temporada. A pior temporada do Everton Ribeiro ainda é uma grande temporada para a maioria dos jogadores brasileiros. Quando eu vejo as críticas ao Everton Ribeiro, eu vejo da seguinte forma: é porque ele pode render muito mais. Porque se você olhar o que ele está jogando e o que ele jogou nessa temporada, é um ótimo futebol para a maioria dos meias do futebol brasileiro. Mas para o nível dele e para o que a gente se acostumou a ver ele em campo, eu acho que sim, está abaixo. E o Gustavo Scarpa, assim, graças ao técnico do Palmeiras, né? E aí vai uma críticazinha para o técnico do Palmeiras, né? Ele não jogou tanto quanto deveria jogar, na minha opinião. Né? Muitas vezes ele foi sacrificado ali do time. Hoje a gente tem até dúvida, né? De se ele vai ser escalado ou não na final. Na nossa escalação ele tá bom? E jogando ali pelo lado direito, para mim, né? Ele faz uma temporada fantástica. Você pegar os números dele ali no SofaScore, ele lidera muitas estatísticas sem ter jogado, principalmente as estatísticas que são por jogo, né? Você pega média por jogo. Então é um cara que quando joga bem, é um cara decisivo, tem sido um cara decisivo. E é isso. Acho que o momento do Scarpa é bem melhor. Espero que sim, que o técnico coloque ele em campo, porque apesar de ser Flamengo, eu quero ver os melhores jogadores e o melhor futebol possível nessa final. É isso, não tem muito a acrescentar, só realmente citar, assim, a mesma coisa que eu fiz com o Mike, né? O Everton Ribeiro é um jogador histórico, um jogador multicampeão pro Cruzeiro, pro Flamengo, lá fora também do país. Foi campeão, né? Nos times dele lá que ele jogou lá no mundo árabe, né? No famigerado mundo árabe. Mas o momento do Scarpa ele é muito bom. O Scarpa faz talvez a sua principal temporada da carreira
E mesmo assim, como o Paulo falou, mesmo na principal temporada da carreira, ele ainda não é titular do Palmeiras absoluto, assim, não é um cara que a gente com certeza vai ver no time titular do Palmeiras quando começa o jogo, mas ele é um cara muito, muito, muito bom, que ficou alguns anos ali num limbo, sem confiança, sem espaço, mas essa temporada parece ser a temporada de afirmação, de amadurecimento do Scarpa como jogador, fazendo múltiplas funções, né, jogando às vezes de lateral esquerdo, jogando de ponta direita, jogando de volante, jogando de atacante, mas tem se firmado aí como um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro, principalmente, né, quem o Paulo citou, ele lidera ali algumas estatísticas que são muito relevantes para o jogo, então é um cara muito efetivo, um cara que, para mim, hoje é melhor que o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro tem uma história muito maior do que a do Scarpa, né, mas hoje, o momento hoje é do Scarpa, então não tem como votar em outro jogador que não seja ele. Paulo, estamos chegando na nossa reta final aqui do cara a cara, e agora a gente vai fazer um duelo entre Dudu e Bruno Henrique. Dudu que está buscando seu título aí de Libertadores pelo Palmeiras, não foi campeão na última temporada, e o Bruno Henrique que está voando, né? Já fez temporadas talvez melhores, mas o padrão do Bruno Henrique é muito alto, né? Ele tem mantido ali a consistência nas últimas temporadas. Exatamente. De um lado você tem o Bruno Henrique, cara, que é o Mister Libertadores, é o Mister Clássico, é vários Misters, algumas coisas aí, porque é um cara super decisivo também no Flamengo, né? Então, um cara que faz gols decisivos em jogos importantes, muito era cobrado isso do Gabigol, por exemplo, eu lembro bem em 2019, né? Antes da final, todo mundo falando que o melhor jogador do Flamengo e mais decisivo era o Bruno Henrique, antes do Gabigol fazer os 2 gols na final. Inclusive foi escolhido, acho que o melhor jogador da Libertadores, o Rei da América, né? Porque esse título é dado antes da final, se não me engano, né? Se eu tiver errado, os caras me corrigem aí, porque a gente tá aqui para isso mesmo, para errar, mas se não me engano foi isso. E do outro lado está o Dudu, cara, que, assim, você falou de história, né? Uma história dessa como o Dudu tem no Palmeiras, né? De vários títulos, de um Palmeiras reerguido, um Palmeiras voltando a ser vencedor, né? Muito se compara o Dudu ao Edmundo, eu acho que o Dudu já passou o Edmundo faz tempo, né? Mas o pessoal que acha que sempre as coisas do passado são melhor, né? Sempre ficam nessa. E eu posso falar muito bem assim, porque apesar de ser Flamengo, eu sou muito admirador do Edmundo, assim, do futebol dele, né? Do futebol do Edmundo. É um cara que me chamou muita atenção. Inclusive, eu falo sempre do time histórico, off-topic aqui, do que a gente está falando, da Juventus, não, da Fiorentina. Tinha Edmundo, Rui Costa e Batistuta, né? Time histórico mesmo. Ainda tem aquele patrocínio da Nintendo, aquela camisa bem famosa que todo mundo gosta, né? E o Edmundo jogou tudo pro ar, né? Os dois, o Batistuta e o Edmundo, ele tinha mais gols. Os dois sozinhos tinham mais gols do que todos os outros times do campeonato italiano. Quando o Edmundo vem passar férias, vem fazer alguma coisa aqui no Brasil e decide não voltar mais. O cara que contra o Flamengo arrebentava. E eu tive a oportunidade de torcer por ele, né? E para ele, nessa época lá da Fiorentina, até hoje, guardo com boa lembrança. Sou admirador, né? Não sou torcedor da Fiorentina, mas sou um grande admirador do clube e venho acompanhando desde então. Para você ver o quanto eu gosto dele, né? E para você ver o quanto eu acho que o Dudu é um cara sensacional. Porque para mim falar que ele é melhor do que o Edmundo pro Palmeiras, ou maior, né? Melhor não, maior do que o Edmundo no Palmeiras, é porque o cara conquistou muita coisa, um cara que tem muito poder de decisão, que pode sim definir essa Libertadores pro Palmeiras. Se eu fosse apostar para um cara mais decisivo para essa final do lado do Palmeiras, seria o Dudu. Mas mesmo assim, dizendo tudo isso, eu vejo que o Bruno Henrique, ele está mais embalado, vamos dizer assim. O Dudu vem de uma passagem pelo futebol estrangeiro, onde não foi muito bem, ainda tem umas rusgas ali com o técnico, que não, pelo menos é o que eu percebo de longe, não sei se o Sérgio percebe isso também, que ele não aposta muito no Dudu como esse cara para ser a principal peça ofensiva dele, né? Eu acho que ele ainda está muito ligado nessa questão da velocidade, da bola longa, e apostando mais no Rony, e o Dudu se impondo mais por essa questão histórica do clube. Então, por conta de tudo isso, vou ficar do lado do Bruno Henrique. É isso, o Dudu é um cara muito importante na história do Palmeiras. Ele como o Paulo falou, é o marco da mudança, né, da reestruturação do Palmeiras. Quando ele fica ali dividido, ele tinha propostas na mão do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras. Estava todo mundo dando certo como ele ir para o Corinthians. O São Paulo tentou atravessar ele no aeroporto. Quando ele desembarca vindo do Grêmio, ele fez uma temporada boa no Grêmio, ficou na disputa do trio de ferro para poder contratar. Então, se estava muito encaminhado com o Corinthians, o São Paulo foi no aeroporto para tentar convencer ele a mudar o seu destino, e acabou que do nada ninguém esperava. O Palmeiras foi lá com o Alexandre Matos, a principal grande
a grande contratação do Alexandre Matos ali no Palmeiras, foi lá, contratou o Dudu, e o Dudu transformou-se num grande ídolo da história do Palmeiras, e ele tá louco por esse título de Libertadores para poder realmente marcar a história dele de vez, assim, como um dos grandes, mas acho que concordo com o Paulo, ele já fez muita coisa, ele é o símbolo de vários anos do Palmeiras, e acho que no time, de fato, tem essa diferença, né? Quando ele começou a carreira dele no Palmeiras, ele era a referência, ele era o grande nome, então às vezes o time funcionava em torno dele, e quando ele não jogava, o Palmeiras sentia muita falta. Tinha até aquela piada, né? Era o 4-2-3-1, bola no Dudu. Era 4-2-3, bola no Dudu, que era o único cara que fazia alguma coisa no Palmeiras. O time se organizava em volta dele. E com o Abel, não. Com o Abel tem outras preferências. O Abel monta um time realmente pensando no adversário, não necessariamente nos seus jogadores. Então o Dudu ele acaba ocupando uma faixa quase de coadjuvante nesse Palmeiras finalista, mas é um cara muito importante, um cara que tecnicamente, que individualmente pode decidir. Contudo, todavia, mas eu voto no Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador superior ao Dudu hoje, e acho que é um jogador que tem mais constância do que o Dudu, assim. Acho que o Bruno Henrique joga bem mais vezes do que o Dudu durante uma temporada. Se fazer uma recorte de 50 jogos, acho que o Bruno Henrique vai jogar mais vezes bem durante esses 50 jogos do que o Dudu. Acho que é um jogador mais completo, e como a gente não tem critério nenhum em relação à escolha, tem que ser o mesmo critério, eu vou escolher esse critério. Acho que o Bruno Henrique jogaria mais vezes melhor do que o Dudu numa sequência longa de jogos. Por esse é o meu critério. Acho o Bruno Henrique superior ao Dudu, e vou votar no Bruno Henrique para ocupar essa ponta esquerda. Para fechar aqui os 11, Rony e Gabigol, acho que é outra disputa que não tem muito como argumentar a favor do Rony, né, Paulo? Tem não, né? E o Rony que na Libertadores ele parece que cresce, né? Ele faz jogos melhores na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro. Pelo menos é a lembrança que eu tenho, principalmente das conversas e dos grupos ali que estão envolvidos, alguns palmeirenses, né, que eu conheço e tudo mais. Então, eles sempre tocam nesse ponto, né, que na Libertadores o Rony joga melhor e tudo mais. Mas o Gabigol, para mim, é o melhor centroavante do Brasil, né? Talvez não viva o grande momento que ele vivia na final da Libertadores de 2019 e na temporada de 2020, mas mesmo assim é um cara que consegue ser decisivo, é um cara que gosta desse jogo de provocação, que acredito que vai ter muito, né, nessa partida contra o Palmeiras. E é isso, eu acho que não tem muito o que falar. O Gabigol foi artilheiro do Campeonato Brasileiro aí algumas vezes, né, fez os gols decisivos da final do Flamengo contra o River Plate, e o Rony é sim um bom jogador. Eu acho que, como eu falei no comentário anterior, falando do Dudu, acho que o próprio técnico do Palmeiras aposta mais no Rony do que no Dudu, né, para ser o cara que vai fazer algum desequilíbrio na defesa do Flamengo, até pelo estilo de jogo, pela bola longa, pelo jogo de velocidade, pela briga com os zagueiros, coisa que o Dudu hoje não é capaz de fazer. É um cara que precisa da bola no pé. E já dando um pitaquinho do jogo, né, quando você pega um meio campo com Scarpa, Rafael Veiga e tendo o Dudu também, olha que meio campo técnico, né? Olha como esse time poderia jogar mais com a bola. Então, é isso que me preocupa no Palmeiras, mesmo tendo tantos jogadores técnicos, jogar na questão da bola longa, mas aí é ponto pacífico, acho que tem muito o que falar, Gabigol melhor do que o Rony. É isso, não tem muito nem no que eu acrescentar. O Gabigol é um jogador histórico do Flamengo, um dos maiores ídolos da história do Flamengo. É um cara que, como o Paulo citou também durante o vídeo, que levou uma Libertadores basicamente sozinho ali, né? De virar um jogo muito difícil para o Flamengo, que era aquele jogo contra o River. É um cara que tem mais de 100 gols pelo clube em pouco tempo de estadia, que tem uma média de gols fantástica. É um cara que tem, sei lá, 100 jogos e tem 98 gols. Então, assim, é um cara muito. Obviamente, eu tô citando um número fantasioso aqui, né? Só para dizer que ele tem uma média de gols por jogo muito alta. Então, assim, é um cara muito decisivo, muito grande, e que o Rony, assim, é um cara esforçado, é um cara importante na história do Palmeiras recente, mas o Gabigol é superior. Paulo, fechamos o cara a cara e eu quero que você apresente para a gente aí a seleção, né? Se a gente, depois dessas nossas discussões, a gente montou 11 titulares. O que deu esses 11 titulares que a gente montou aí? Já vou pedir para você desmutar o microfone. Olha só, então a seleção ficou assim, né? O Everton no gol, Isla na direita, sob protestos de não ter nada melhor por ali, tá bom? E com a ressalva que o Mike também tá ali no mesmo nível, né? Quase que um empate técnico. Rodrigo Caio, Gustavo Gomes, Felipe Luiz. Danilo, Andrés Pereira, também com a ressalva que precisávamos de coisa melhor por ali. E talvez uma alternativa, né, Sérgio? Para ficar mais bonito na foto, né? Seria colocar ali aquele time bailarino, né? Como diria aquele comentarista. A gente tem que colocar o Rafael Veiga nesse time. É um crime não ter o Rafael Veiga nesse time.
Você joga o Scarpa para fazer o segundo volante, né? Joga o Rafael Veiga para jogar ali aberto na direita, faz meio que um Frankenstein desse time aí, e aí você joga só Exato. com o Danilo de volante e fim de papo, né? Então a É gente isso. tem aí Scarpa, Arrascaeta e Bruno Henrique, Gabigol na frente, vale salientar também, né? Dudu, cara excelente, poderia sim estar nessa seleção no lugar de qualquer um desses outros jogadores. Com certeza, em outro momento da carreira, o Dudu seria titular absoluto aí desse time. É isso, antes de pedir para o Paulo dar suas considerações finais do vídeo, queria que o Paulo falasse como é que se chamaria essa equipe, Paulo. Como é que a gente denominaria essa equipe montada aí com jogadores de Palmeiras e Flamengo, por favor. Os modinhas, né, gostam de colocar tudo em inglês, né? Então é Dream Team, né? Dream Team, se fosse em inglês, é o time dos sonhos, mas a gente aqui é raiz, é Libertadores, do pescoço para baixo é canela, é a equipe de los sueños. Gostou aí do meu espanhol? Você dá aquela diminuída no volume, né? Que é para o pessoal perceber que você não sabe falar muito bem esse negócio. Mas eu tenho uma pergunta para você, sabe, que você deixou para mim, né? Já me despedindo aqui da galera, mas a minha pergunta é: e o técnico desse time? É Abel ou é Renato Gaúcho? Sem dúvida nenhuma, sem titubear, Abel. Acho que o Abel é superior ao Renato em muitas coisas, assim. Acho que o Renato é um cara mais boleiro, é um cara que entende mais os jogadores, que entende mais o ambiente ali, de levar um grupo mais... ter o grupo mais na mão. Ambos foram jogadores. O Renato, obviamente, é um jogador muito superior ao Abel. O Abel era um defensor, era um lateral ali, mais ou menos no mesmo pique do Piquerez, né? O Abel era um Piquerez ali na época dele, cumpria bem a função ali, mas nada demais. Mas acho que o Abel, treinador, ele é superior que o Renato. Ele é um cara que tem mais alternativa de jogo, apesar de ele usar menos. Ele é um cara mais turrão do que o Renato. O Renato, ele mexe mais no time, só que eu acho que quem sabe fazer melhor essas mexidas é o Abel. Eu acho que o Abel é superior ao Renato em relação a treinadores. E é isso. Já que o Paulo já se despediu, eu vou me despedir também. Então, pedir para você deixar o seu like nesse vídeo se você curtiu, comentar aqui embaixo o que você concorda, se você acha que a gente está viajando, quem você acha que a gente errou aqui, colocar um, devia ter colocado o outro. Por favor, participe, deixe o seu like, se inscreva no canal para a gente continuar aumentando a nossa comunidade e continuar produzindo conteúdo para a galera. Beleza? Um abraço e até a próxima.